se não mantiver diante dos olhos o objetivo do autor. Então, para começo de conversa, Tiago não está tratando de justificação no capítulo 2. Então, quais são as diferenças que nós poderíamos, assim, de uma forma mais clara, fazer entre Paulo e Tiago? Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. A causa. Tiago diz que a evidência da salvação são obras da fé. Paulo, ele olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. A questão levantada por Paulo era a seguinte: como que a salvação é recebida? A resposta é somente por fé. A pergunta de Tiago é a seguinte: como que a fé verdadeira é reconhecida? A resposta é por obras. Paulo, ele nega que as obras tenham algum valor em nos colocar num relacionamento com Deus, que é o que ensina a Igreja Católica. Tiago insiste que, uma vez estabelecido o relacionamento, as obras vão vir naturalmente, elas são essenciais. Então, Tiago está discutindo aqui, preste atenção, a prova da fé. Tiago não está discutindo aqui o ato inicial da fé, que é o que Paulo fala, pelo qual a pessoa é colocada numa posição justa diante de Deus. Então, qual é a diferença entre Paulo e Tiago? A diferença a gente percebe na sequência das obras, na sequência da conversão. Paulo, ele nega a eficácia de obras praticadas antes da conversão. Antes da pessoa se converter, para que servem as obras? Para nada. As obras servem para redimir a pessoa? De maneira nenhuma. Então, Paulo nega a eficácia das obras antes da salvação. Uma vez salvo, Tiago vai dizer assim: esta salvação que foi pela fé, ela precisa apresentar obras. Tiago está apelando à necessidade de obras praticadas depois da conversão. Então nós poderíamos dizer o seguinte, parafraseando uma outra paráfrase: verificais que uma pessoa demonstra que é justa pelas obras, como Abraão, e não somente por uma declaração vazia de fé. Agora, olha que coisa impressionante, olha que coisa extraordinária, que só chega a essa conclusão e só chega a essa resposta aquele que se aprofunda no estudo e no conhecimento da Bíblia. Ao contrário do que se possa imaginar nessa leitura superficial, de colocar um texto contra o outro assim, ao contrário do que se possa imaginar nesse tipo de leitura rasa, o que acontece não é que Paulo e Tiago estão se contradizendo. Eles estão, na verdade, se completando. Se eu ficar só com Paulo, falta Tiago. E se eu ficar só com Tiago, falta Paulo. Eles estão o quê? Se completando. Isso é Escritura. A Escritura interpreta a Escritura e revela a Escritura. As obras não são capazes de salvar ninguém. No entanto, uma vez que o homem seja verdadeiramente salvo por Deus,
ele vai praticar boas obras. O ensinamento de Paulo, aliado ao de Tiago, eles nos mostram o quê? Somos justificados diante de Deus pela fé, mas diante dos homens, pelas obras. É isso que Tiago e Paulo estão nos dizendo. Deus vê a verdade no íntimo, mas o homem vê? Não. Deus vê a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Porque uma declaração de fé vazia para os homens não serve de nada. O próprio Tiago vai dizer isso. Me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostrarei as minhas obras, que as minhas obras são reveladoras da minha fé. Há um slogan dos reformadores, muito famoso sobre isso, que diz assim: justificação somente pela fé, mas não por uma fé que está só. Justificação somente por fé, mas não por uma fé que está só. Porque a verdadeira fé, ela nunca está sozinha, ela sempre se manifesta em obras. Fé salvadora e obras, elas caminham juntas, elas são inseparáveis. Onde existe uma, certamente se encontra a outra. Na ausência de uma delas, a presença da outra é ilusória, é aparente. Então, como eu disse semana passada, lembrando de alguém, a fé, ela é a seiva que corre invisível dentro da árvore e a mantém viva. As obras são o fruto, a manifestação visível e externa dessa árvore viva, ou da vida dessa árvore. Então eu tenho fé, e é a fé que é o instrumento que Deus utiliza para trazer a redenção à minha vida. Isso os homens não veem, mas as obras os homens veem. O que Tiago ensina não é que as obras devem ser acrescentadas à fé, como ensina a Igreja Católica, que nós vamos ver hoje. Quem pensa que a Igreja Católica não prega ou não ensina justificação pela fé está equivocado. Eles pregam justificação pela fé. Pregam a graça de Deus. Pregam Jesus Cristo. Prega a fé, prega a graça e prega Cristo. Óbvio que prega. O problema deles é que eles não pregam somente a fé, somente a graça e somente Cristo. Por isso que o que fez diferença na reforma é a palavrinha sola, sozinho. Então o que Tiago ensina não é que as obras devem vir junto com a fé. O que Tiago diz é que a fé verdadeira inclui obras, desemboca em obras. Tiago não diz que a fé não pode salvar, que a fé sozinha não pode redimir o homem. Ele afirma que a fé que aquele tolo, que aquele insensato, que aquele hipócrita possui, uma fé sem obras, essa fé não vai salvá-lo, porque ela é falsa, porque ela não gera obras. O ponto de Tiago aqui, qual é? Fé salvadora sempre conduz à ação. Aí, deixando isso evidente, deixando isso claro, ele vai citar dois exemplos de quê? De pessoas que tiveram fé e que por causa dessa fé eles praticaram. A ação foi produzida mediante a fé. Quais são os dois exemplos? Abraão e Isaque. Abraão, uma das figuras mais reverenciadas na história de Israel,
alguém que era frequentemente citado pelos judeus como exemplo de várias verdades. Quer aprender sobre isso? Olha para a vida de Abraão. Quer aprender sobre aquilo? Olha para a vida de Abraão. Abraão era exemplo de muita coisa. E uma das principais citações acerca da vida de Abraão entre os judeus foi essa obediência de Abraão ao duro mandamento do Senhor de ter que sacrificar o seu filho Isaque. Eles olhavam para Abraão e diziam: olha o nosso pai Abraão, olha o exemplo dele, como que ele foi obediente a Deus, como que ele foi capaz de sacrificar o próprio filho. Calma aí, pastor, não sacrificou não. Sacrificou sim. Enfiou a faca, mas no coração matou, porque o autor de Hebreus diz isso. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho. E como Deus via a verdade no coração, ele viu que Abraão matou o filho. Vocês acham que Deus abriu mão de Isaque? Coisa nenhuma. Então, a obediência de Abraão ao duro mandamento do Senhor de sacrificar o seu filho Isaque era uma fonte bem popular de vários comentários teológicos e devocionais dos judeus. E aí Tiago apanha aquele exemplo muito falado, muito comentado, muito comum entre os judeus. O exemplo daquele que, como o próprio Tiago vai dizer, é o pai da fé, o nosso pai, para mostrar que a fé genuína, que a fé verdadeira, ela gera ação. Abraão não foi salvo por obedecer ao difícil mandamento de matar o seu filho. No entanto, a sua obediência provou o quê? Que ele já era salvo. O outro exemplo citado por Tiago, Raabe. Raabe foi aquela mulher que acolheu os emissários de Josué, aqueles espias que foram olhar a cidade de Jericó. Raabe esconde aqueles espias dos soldados da cidade, os faz passar por um caminho menos perigoso, lança os caras lá pela janela, livra os caras da morte. E aí, a semelhança de Abraão, a obra de Raabe resume-se num ato de obediência e temor a Deus. Por que ela obedece? Porque a obediência dela era um reflexo, era uma consequência da fé que ela tinha no Deus dos Hebreus. Então, estes dois exemplos citados por Tiago, eles servem como ilustração para aquilo que Tiago ensinou aí no verso 18 e 22, o que? A fé, ela se mostra pelas obras, e as obras completam a fé. Pastor, então significa que os espíritas que fazem muitas obras, significa que eles têm uma fé verdadeira? Eles nunca leram o apóstolo Paulo. Eles creem que é aquilo ali que vai levá-los para o céu. Nunca leram Paulo. E quando leem Tiago, leem de forma errada, acreditando que são as obras que vão levá-los para o céu. Mas como pode então eles praticarem obra se eles não têm fé genuína? Engano. Estão colocando a fé que não é genuína no objeto errado. E aproveito para lembrar, ou para fazer uma propaganda,
Daqui a 2 semanas nós vamos falar sobre um grande perigo que nós temos, que é colocar fé na fé. Isso existe aos montes nas igrejas por aí. As pessoas creem na sua fé, quando não é a fé que salva. O que salva é Jesus Cristo. E olha, tem muita gente fazendo da fé um ídolo. Tem muita gente colocando a fé no lugar de Jesus Cristo. Isso é sutil. É muito sutil. Mas condena. Porque a pessoa crê na sua fé e não crê no sacrifício de Cristo. Isso é muito imperceptível e é algo que não é alertado às pessoas. Por que você vai para o céu? Porque eu creio em Deus. Está indo para o inferno. Se você pensa que você vai para o céu porque você crê em Deus, se você pensa que você vai para o céu porque você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você está indo para o inferno. Porque você não vai para o céu porque você crê. Você só vai para o céu por causa do sacrifício de Cristo. E é através do sacrifício de Cristo que Deus trabalha nas nossas vidas, para que nós tenhamos fé. A fé, ela é apenas um instrumento. Ela não é o objeto. Ela não deve ser um fim. Ela deve ser o caminho pelo qual nós chegamos até lá. A gente vai falar mais sobre isso. E isso é muito sutil e muito importante. Tiago encerra dizendo o seguinte, verso 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Antes de entrar aqui no texto, voltando ao que eu estava falando, me surgiu aqui agora. O que disse aquele autor do cantor, de um dos hinos do cantor cristão? Ele disse assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. Ele entendeu. Ele compreendeu. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago faz uma comparação. Você vê aí a expressão que ele usa no verso 26, assim como. Assim como, ou seja, uma comparação entre a fé sem obras e um corpo sem espírito. Tiago diz, o corpo sem espírito é defunto, está morto. Assim também a fé sem obras é chamada de morta, porque a semelhança do cadáver, ela é inoperante, ela não age, ela não se movimenta. Então nós podemos perceber que um corpo ele está morto pela falta de respiração, pela falta de movimento. Da mesma forma, a fé está morta, ou a fé morta, ela se evidencia pela falta de movimento, pela falta de obras, ela é um cadáver. O corpo precisa do espírito, da mesma forma que a fé e as obras precisam andar juntas. As obras são as companheiras da fé, assim como o espírito é companheiro do corpo. Eu encerro fazendo 2 aplicações. Primeiro, o objetivo de Tiago aqui nessa diatribe, eu acho que não é apenas refutar o pensamento do insensato. Disse para vocês no início que nós estamos diante de uma diatribe. Tiago tem um adversário imaginário e ele está refutando os argumentos desse camarada.
E, ao que parece, ele não está apenas refutando, mas ele está tentando convencer o insensato. Por isso que ele diz aí no verso 20, olha aí, ele diz assim: queres, pois, ficar certo? Ficar certo é literalmente saber, no sentido de entender alguma coisa. Tiago está dizendo assim: você quer crer de forma correta? Então a atitude de Tiago para com o insensato aqui, ela é muito interessante de ser observada. Tiago nos mostra a necessidade de quê? De confrontar a argumentação, de confrontar e de argumentar com aquela pessoa que está errada. Para quê? Para esclarecer os pontos doutrinários e para persuadir aqueles que estão errados. Então você imagina se Tiago aqui, ele ouvisse aquela argumentação e resolvesse simplesmente se calar e deixar que o insensato continuasse pelo seu caminho, crendo que a sua confissão de fé, por mais ortodoxa e certinha que fosse, o salvaria. Então, por amor, não somente do insensato que estava crendo de forma equivocada, mas por amor principalmente à verdade do Evangelho, o que Tiago faz? Ele confronta, ele questiona, ele importuna, ele vai atrás do erro e do errado. Ele não se preocupa só com o erro, ele se preocupa também com o errado. Então essa é uma lição que a gente aprende aqui. Nós não podemos nos calar diante do erro. Quando a verdade do Evangelho ela é atacada, nós precisamos nos posicionar. A gente não pode se omitir, a gente não pode não saber responder. Muita gente fica quieta porque não sabe responder. Ela até sabe diagnosticar. Isso aí que esse cara está falando não é bem assim. Mas fica quieto porque não sabe dar respostas. Não podemos não saber dar respostas. Ah, pastor, mas eu trabalho 8 horas por dia. Ah, então o seu trabalho é muito mais importante que a defesa do Evangelho. Se vira. Numa linguagem assim bem dura, nós precisamos, 1 Pedro 3, verso 15, estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. A gente não pode se omitir, a gente não pode não saber, não responder. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Para dar respostas, precisa estudar, precisa ler, precisa conhecer doutrina, precisa entender que defesa da fé não é algo apenas de pastores e líderes. E aí, quando a gente não coloca como prioridade em nossa vida a defesa das verdades das Escrituras, a gente peca. E por fim, a outra aplicação que a gente pode retirar desse texto para as nossas vidas é o que Tiago pensa sobre obras. Quando a gente fala assim, obras, o que são obras? A gente tem muita possibilidade para responder isso. O leque é muito grande. Mas uma forma de responder isso, Tiago já disse, a gente se preocupar com o pobre. Nós irmos na direção do pobre. Compartilharmos com o necessitado aquilo que nós temos a mais. Tiago diz, se alguém
ver uma outra pessoa necessitada e dizer para ela, vai com Deus, mas não ajuda essa pessoa, essa fala é mentirosa, é falsa, é hipócrita, não serve de nada. Então, por um lado, obras têm a ver com caridade? Tem, por um lado tem a ver. No entanto, quando ele diz aqui no verso 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, Tiago está nos lembrando que obras aqui não são apenas o quê? Atos de caridade. Obras aqui não são apenas atos de bondade que nós fazemos para com o pobre. Porque quando ele diz não foi por obras que Abraão foi justificado, ele está se remetendo a quê? Gênesis 22. Abraão fez alguma caridade para o pobre ali? Não. Raabe fez alguma caridade para os pobres? Não. Obras aqui significam também o quê? Atos de obediência à vontade de Deus. Quando nós somos obedientes às verdades das Escrituras, nós estamos praticando boas obras. Quando a gente deixa de mentir e fala a verdade, boas obras. Quando a gente mata o nosso orgulho, boas obras. Quando a gente perdoa e não abre espaço para a amargura crescer, boas obras. Quando a gente coloca as Escrituras e a oração como prioridade nas nossas vidas, boas obras. Mas quando a gente também mata a nossa vaidade em direção do pobre, boas obras. Quando a gente destrói o nosso egoísmo e oferece ajuda ao necessitado, boas obras. Ou seja, quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos, nós estamos praticando boas obras. Seja o controle da língua, seja a pregação do Evangelho, seja a ajuda ao necessitado. Nós estamos praticando boas obras. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine que a nossa fé, que é o instrumento da nossa salvação, ela precisa desembocar em boas obras, na direção daqueles que carecem da nossa ajuda. Vamos orar, depois nós vamos ainda cantar, depois do cântico com orações silenciosas, estamos despedidos. Bondoso Deus, que o Senhor desperte em nossos corações o desejo de praticar aquilo que temos ouvido, aprendido. Que o Senhor nos ensine que uma fé vazia é pior que a fé do diabo. Que uma fé sem obras, uma fé sem obediência, é pior que a fé dos demônios. Mas também, ó Deus, que o Senhor nos ensine que não depende das nossas obras para sermos salvos. Louvado seja o Senhor, porque esta verdade libertou a igreja de séculos de podridão. A verdade de que não são os nossos méritos, a nossa força e a nossa capacidade, mas tão somente o sacrifício de Jesus Cristo, vindo até nós pelo intermédio da fé. É isso que nos redime. Ó Deus, isso é libertador. Que esta verdade jamais deixe de ser ensinada, pregada, defendida por esta igreja. Em nome de Jesus. Amém.